Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Matemática 3. A aula de hoje é sobre função logarítmica. Definição: denomina-se função logarítmica de base a lei f, que vai do conjunto dos números reais positivos para o conjunto dos números reais, definida por f de x igual ao logaritmo de x na base a. Essa função associa cada número real positivo ao seu logaritmo na base a. Lembrando que a base a, por definição, é diferente de 1 e maior que 0. Exemplo: y igual ao log de x na base 2. Vamos analisar esta função e o seu gráfico correspondente. Vamos calcular alguns valores para x, estipulando x 1 sobre 8, 1 sobre 4, meio, 1, 2, 4 e 8. Obtemos os valores de y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Notamos que, à medida que x aumenta, o valor de y aumenta. O crescimento de y é decorrente do fato da base ser maior que 1. Neste caso, a base é 2. Pontos do gráfico. Então, temos aqui os pontos do gráfico. X igual a 1 sobre 8, y igual a menos 3, x igual a 1 sobre 4, y igual a menos 2, até o último valor aqui, que estipulamos, x igual a 8, y igual a 3. Vamos marcar esses pontos no gráfico e traçar uma curva sobre estes pontos. Obtemos, então, o gráfico da função log de x na base 2. Esta função ela é crescente. À medida que eu vou aumentando o valor de x, o valor de y vai aumentando. Isto ocorre quando a base é maior do que 1. Este gráfico passa pelo ponto 1, 0. Outro exemplo, a função y igual a log de x na base meio. Agora vamos trabalhar com uma base que é menor do que 1. O que ocorre quando eu aumento o valor de x? O que vai ocorrer com os valores de y? Então, estipulei os mesmos valores anteriores, x igual a 1 sobre 8, 1 sobre 4, meio, até x igual a 8. Notamos que os valores de y, ele vai decrescendo, diminuindo. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. À medida que x aumenta, o valor de y diminui. O decrescimento de y é uma consequência do fato da base ser menor do que 1. No caso aqui, a base é igual a meio. Temos aqui os pontos correspondentes. 1 sobre 8 é o x, o y é 3. Temos aqui o primeiro ponto e o último ponto, x igual a 8, y igual a menos 3. Marcamos esses pontos e traçamos uma curva por esses pontos. Nota-se o decaimento do valor de y. Por que isso ocorre? Porque a base é menor do que 1. Então, a função f de x igual a log de x na base meio é decrescente. O gráfico novamente passa pelo ponto 1, 0. Propriedades. Bom, então notamos naqueles dois gráficos, quando A vale 2, ou seja, quando A é maior do que 1, e quando A é meio, ou seja, o A é menor do que 1 e maior que 0. Então, quando A é maior do que 1, a função logarítmica é crescente. Quando A é menor do que 1 maior que 0, a função logarítmica é decrescente. O conjunto imagem da função logarítmica é o conjunto dos números reais, conjunto imagem, que seria a projeção do gráfico sobre o eixo y.
medida que o x vai aproximando de zero, o gráfico vai aproximando do eixo y indefinidamente aqui. E à medida que x vai aumentando, o valor de y vai aumentando. Nesse outro caso aqui, quando o x aumenta, o valor de y cada vez mais diminui, e o x, quando aproxima de zero, cada vez mais o gráfico quase toca o eixo y. Então, o conjunto imagem de ambas as funções é o conjunto dos números reais, já que todo número real y é a imagem do número real positivo x, igual a elevado a y. Perceba que, ao substituir o x por a elevado a y aqui na função, eu vou ter logaritmo de a elevado a y na base a, que é justamente y. Outra propriedade que percebemos é que o gráfico intercepta o eixo x no ponto 1, 0, seja com a base maior do que 1 ou seja a base menor do que 1. Como o domínio da função logarítmica é um intervalo aberto de 0 a mais infinito, o gráfico de f localiza-se à direita do eixo y, especificamente no primeiro e no quarto quadrante. Simetria entre os gráficos de logaritmo de x na base 2 e logaritmo de x na base meio. Então, são aqueles gráficos que analisamos. Aqui a função log de x na base 2, que é uma função crescente, e log de x na base meio, que é uma função decrescente. Perceba que ocorre um espelhamento, né? Em relação ao eixo x, ocorre a simetria entre estas duas funções. Isso vai ocorrer de modo geral, log de x na base a e log de x na base 1 sobre a, considerando que a aqui é maior que 1. Então, perceba que ocorre a mesma característica de simetria em relação ao eixo x. Simetria entre os gráficos de y igual a 2 elevado a x e y igual a log de x na base 2. Uma é função exponencial na base 2, a outra é função logarítmica na base 2. As bases são iguais. Foi desenhado aqui a reta y igual a x. Esta reta y igual a x é a bissetriz. Ela é uma bissetriz no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Então, no mesmo sistema de coordenadas, plotamos y igual a 2x e y igual a log de x na base 2. Então, em relação à bissetriz, ocorre a mesma distância, ou seja, ocorre uma simetria, ou seja, um espelhamento em relação à bissetriz. Ambas as funções apresentam gráficos que são simétricos em relação à reta bissetriz. Simetria entre os gráficos de y igual a meio elevado a x e y igual a logaritmo de x na base meio. Esta é a função exponencial de base meio. Essa é a função logarítmica na base meio. É a mesma base. Ocorre também a simetria dos gráficos de ambas as funções em relação à bissetriz. Função inversa. Se x e y são variáveis que se interrelacionam de modo que a cada valor atribuído a x está associado um único valor de y, dizemos que y é função de x. Ou seja, escrevemos que y igual a f de x. Isto é a definição de função. Se também a cada valor atribuído a y está associado
um único valor de x, então x é função de y. Essa função recebe o nome de função inversa de f, representada por f a menos 1. Então, escrevemos x igual a f menos 1 de y. Então, nesse caso, f é inversível. No caso das funções, da função exponencial e da função logarítmica, relacionando ambas as funções na mesma base, uma é função inversa da outra. Então, temos aqui f de x igual a logaritmo de x na base a. A sua inversa, qual é? A elevado a x. Ou seja, a inversa da função logarítmica na base a é a elevado a x. Assim como a função inversa da função a elevado a x é logaritmo de x na base a. Percebam que estamos trabalhando na mesma base. Quando determinamos a inversa da função exponencial, é na mesma base. A função logaritmo é na mesma base. Assim como a função inversa da função logarítmica é a função exponencial na mesma base. Aqui, em resumo, o que vimos anteriormente. Aqui, quando a base A é maior do que 1, tá? Nós vimos gráficos idênticos quando a base é 2. Então, aqui é a função f, função logarítmica, e aqui é a função inversa, que é a função exponencial. Do lado direito, a base é menor do que 1 e maior do que 0. Vimos esse gráfico quando a base era meio. Aqui temos a função g de x igual a elevado a x e a sua função inversa. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.